Olá a todos, está começando o nosso programa A Hora do Milagre, para contato 020 7272 1010, e você também poderá escanear aqui no meu canto esquerdo esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp, e ali você poderá nos enviar o seu nome, o nome de um familiar que talvez esteja enfermo, esteja passando por um problema espiritual, e nós estaremos orando por você. Você poderá nos enviar o seu problema e nós estaremos orando. Você também, por favor, prepare aí um copo com água, pois no final dessa programação eu estarei abençoando a sua água, determinando que ao beber dessa água, o poder de Deus ele vai se manifestar, o milagre vai acontecer, a cura vai chegar, a libertação vai chegar e com certeza Deus ele vai te abençoar. Pois hoje é terça-feira e nós estaremos aqui neste 12º dia do jejum de Daniel, determinando que você venha não somente ser curada e receber saúde, mas também venha receber o Espírito Santo. Assim como aconteceu na vida da Pamela, que desde criança a mãe a levava na igreja, mas ela na adolescência desenvolveu traumas e complexos e se refugiou no rock, mas vindo à igreja, buscou o Espírito Santo e tudo mudou. Vamos ao testemunho da Pamela e nós voltaremos com vocês logo após. Desde pequena eu venho para a igreja, né? Mas foi na fase da adolescência que eu comecei a apresentar alguns problemas. Foi quando eu desenvolvi muito complexo, muito trauma, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. E aí eu encontrei um refúgio no mundo do rock, nas músicas, no jeito de se vestir, nas ideias. Então, aquilo foi um refúgio para mim, né? E aí, depois de algum tempo nesse mundo, mesmo indo para a igreja, mas vivendo desse jeito, eu estava sofrendo, eu estava num estado depressivo e eu estava procurando resposta, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Então, eu sempre perguntava para os pastores por que eu sinto isso, eu ia pedir ajuda. Um dia caiu a ficha, um dia Deus me mostrou que eu não tinha o Espírito Santo. E aí um dia eu fui na reunião e o pastor ele falou uma coisa que mexeu comigo. Ele falou assim que a vontade passa, mas a sede continua. E eu não estava com sede do Espírito Santo, eu estava totalmente desanimada. E estava envolvida com outras coisas. Parece bobo, né? Mas eu estava envolvida com programas, eu tinha as minhas rotinas nas redes sociais, eu acompanhava o reality show, eu gostava muito daquele reality. E eu estava envolvida com aquilo. E como que eu ia naquela situação em que eu estava, totalmente desanimada, sem força, como que eu ia conseguir me aquecer e mudar essa situação? Foi aí que eu, depois do que o pastor disse, né, de que eu falei assim, eu tenho que instigar essa sede. E aí a minha fé me pediu para abrir um jejum de Daniel. Não estava no jejum de Daniel, a igreja não estava fazendo o jejum de Daniel, mas a minha fé me pediu para abrir esse jejum. O difícil foi porque ninguém estava fazendo, né? Então eu estava sozinha ali. E aí o que eu fiz? Eu abri mão desse reality, eu abri mão dele. Foi difícil, mas parei de assistir, parei de entrar nas redes sociais e eu comecei a ler a Bíblia todo dia. E aí essa sede começou a nascer. E o interessante é que depois de um tempo, depois de alguns dias, a Igreja Universal entrou no jejum de Daniel. Então eu já estava. Então eu continuei. O jejum que eu já estava fazendo, eu entrei junto com o pessoal nos 21 dias, mas eu já estava. Aí essa sede pelo Espírito Santo, ela começou a nascer. Eu comecei a entender quem era o Espírito Santo, né, o que eu tinha que fazer. A Bíblia começou a fazer sentido para mim. E aí a sede que eu não tinha, ela começou a nascer. Acabaram os 21 dias, eu lembro que a gente entregou o jejum, eu entreguei o jejum junto com a igreja. E aí eu lembro que passados 13 dias, exatamente no dia 13 de janeiro de 2021, eu fui numa quarta-feira para a igreja, estava buscando, e aí começou a vir um monte de pensamento. E o mal ele me fazia lembrar, o mal me fazia lembrar de todos os anos, de tudo que eu tinha passado, e ele estava me mostrando que eu ia continuar daquele jeito. Mas aí eu lembrei de uma pregação que o Bispo Macedo falou, que o Espírito Santo ele paira acima da nossa cabeça. Ele estava pairando acima da nossa cabeça. E aí falei assim, meu Deus, eu já fiz tudo, eu entreguei tudo. O que eu entreguei no jejum de Daniel? A minha vaidade. Eu criei, naquela quarta-feira eu criei. No momento daquela busca eu criei. Eu tive que ter fé para receber o Espírito Santo, porque eu já tinha entregado tudo. Então foi aí que eu intensifiquei a minha busca. Se ele estava acima da minha cabeça,
Então ele ia entrar. Então o que eu fiz? Eu criei e eu comecei a agradecer. Conforme eu ia agradecendo, conforme eu ia adorando a Deus, entrou uma certeza tão grande dentro de mim, aquela certeza, eu não chorei, mas aquela certeza provocou um gozo na minha alma. E eu senti isso no dia seguinte. E eu tenho isso comigo até hoje. E a partir daquele dia, houve uma mudança nas minhas reações, porque a Pamela que era sentimental, a Pamela que não conseguia viver pela fé, hoje eu consigo viver pela minha fé. Hoje o Espírito Santo, ele me inspira, ele me dá direção, ele revela coisas para mim que ninguém fala, que na nossa comunhão ele fala para mim, ele mostra para mim, ele me dá certeza do que eu tenho que fazer. Tudo mudou, hoje eu consigo viver pela minha fé. E o meu maior objetivo hoje é viver para fazer a vontade de Deus. Eu digo que o Espírito Santo ele é um gerador de força, porque quando vem um desânimo ele levanta de novo, né? Então todo dia ele está gerando força e a cada dia ele me aviva para mim viver pela fé, todos os dias vivendo pela fé. Pois bem, a Pamela buscava o Espírito Santo e entendeu que ela precisava, que tinham coisas na vida dela que a impedia de receber o Espírito Santo. E naquela quarta-feira ela decidiu entregar tudo. E você hoje tem a oportunidade de entregar tudo a Deus e receber esse mesmo poder que hoje faz da Pamela uma pessoa totalmente transformada. Ela hoje é totalmente diferente do que ela era, pois a Bíblia diz aqui, no livro de Atos 10:38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pois bem, o mesmo Deus ele quer fazer na sua vida. Assim como o Senhor Jesus era cheio do Espírito Santo e ele tinha poder para curar, nós temos esse poder também para determinar que você não seja curado somente fisicamente, mas também espiritualmente. Talvez você se encontre aí num leito de dor, você é uma pessoa que já passou por vários tratamentos, você tem enfrentado muitas dores. Eu gostaria de lhe convidar para sair de onde você estiver. Venha ter conosco hoje aqui na nossa Catedral dos Milagres, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde ou principalmente às 7:30 da noite, onde nós estaremos ministrando a cura sobre a sua vida, determinando a cura e também o derramamento do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Se você deseja, você pode acessar o nosso site centrodeajuda.com, nos enviar o seu pedido de oração, nos enviar o seu nome, o nome de um familiar e nós estaremos orando por você. Por favor, prepare aí um copo com água, pois nós vamos a mais um intervalo e nós voltaremos com vocês para o momento da oração. Como eu cresci em um lar conturbado, com muitas brigas com os meus pais, a minha irmã sempre foi o meu apoio. Sempre foi a minha melhor amiga, minha conselheira. Eu tinha em minha mente que eu era capaz de fazer de tudo pela minha irmã, tudo. Até mesmo dar minha própria vida por ela. Em contrapartida, eu também fazia tudo pelo Corinthians. Se precisasse apanhar pelo Corinthians, eu apanhava. Se eu encontrasse uma pessoa do time rival, eu usava aquele termo: se for preciso baixar o demônio em mim, vai baixar, mas eu vou bater naquela pessoa. Eu era desse jeito. Inclusive, quando eu tinha um relacionamento, que quando chegava o dia do jogo, eu mandava ele embora, porque com certeza a gente ia brigar, eu quebrava copo, eu ficava nervosa, eufórica, eu ficava fora de mim. Só que o Corinthians não me fazia feliz, a minha irmã não me fazia feliz, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, uma vontade de morrer.
Um certo dia eu estava na internet, mexendo no YouTube, e calhou de eu assistir um vídeo do Bispo Macedo. Aquelas palavras, aquele conteúdo me acendeu. Eu olhei para o meu pai e falei, chega, eu vou para a Igreja Universal. Eu lembro que eu não tinha nem roupa apropriada para estar na igreja, porque eu fiz muita tatuagem. Tenho tatuagem de quase toda parte do corpo que é vista, né? E eu cheguei e sentei lá no fundinho, lá atrás. E eu lembro que quando começou a reunião, o pastor pregava sobre Zaqueu. E ele falou assim, eu só lembro dessa parte, que ele falou assim, Zaqueu era um homem de estatura pequena. E ele não mediu esforços para ver o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele viu aquele homem, ele falou, desce, que hoje eu vou estar na sua casa. E ali eu me entreguei. Isso foi no domingo, na terça-feira eu me batizei. E aí eu decidi toda a minha vida. Eu falei, eu vou me lançar. Fui liberta de todo o vício de pornografia, desejo de morte. Ali eu já comecei a confiar em Deus. E 2 meses depois iniciou o jejum de Daniel. Eu estava tão focada em receber o Espírito Santo que nem jogos mais eu estava sabendo que dia que ia passar, qual horário. E faltando 1 semana para acabar o jejum de Daniel, veio uma oportunidade. Foi uma reunião do Dose Mais Forte na João Dias com o Bispo Araci. Aí ele falou assim, você que ainda não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Na hora que eu abri a boca para falar com Deus, uma paz tão grande invadiu o meu ser, que parecia que eu estava flutuando. Uma paz, uma alegria. Eu lembro que eu sorri e chorava. E eu falei, meu Deus, eu não importo se eu tô feia, meu Deus. É algo inexplicável. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu contei pra minha mãe. Falei, mãe, eu recebi o Espírito Santo. A minha mãe falou, vai lá na vizinha, pega tal coisa. Eu lembro que eu cheguei na vizinha. Ela nem sabia o que era o Espírito Santo. Eu falei, eu recebi o Espírito Santo. Tava eu e ela pulando na cozinha, abraçada. De tanta felicidade, uma alegria. Se eu pudesse abrir a sua cabeça e colocar o Espírito Santo dentro de você, Jesus dentro de você, eu colocaria. Porque eu me arrependo hoje de não ter conhecido Jesus lá na minha adolescência. Eu não teria sofrido tanto que eu sofri, aquilo tudo que eu passei. Só para constar, eu ainda sou corintiana, tá? Mas ele ganhando ou perdendo, para mim não importa, porque eu ganhei o maior presente que um ser humano pode ter, que é o Espírito Santo dentro da gente. E eu falo para você, quer ter paz? Agarra essa oportunidade, faça o jejum de Daniel. Porque assim como ele transformou a minha vida, ele vai transformar a sua também. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira às 19h30, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com todas as pessoas que participam conosco dessa programação. Essa pessoa que talvez tenha sido atormentada, não consegue dormir durante a noite. Essa pessoa que, meu Pai, não encontra uma posição na cama, pois as dores sobre todo o corpo, por todo o corpo,
causa essa inquietude, causa, meu pai, essa falta de descanso. Ela até conseguiu dormir um pouco, mas acordou agora no horário dessa programação e, meu pai, ela tem a esperança de que algo vai acontecer. Portanto, eu te peço, consagra esta água, pois quando nós bebermos essa água, que essa água seja um santo remédio, seja o teu poder para libertá-la dessa insônia, desses pesadelos. Essa pessoa, meu pai, que quando fecha os olhos, ela sonha, meu pai, tem maus sonhos e não sabe mais o que fazer. Ela ouve vozes, meu pai, ela vê vultos, ela sente sintomas de possessão e, meu pai, já fez de tudo e não sabe mais o que fazer. Eu te peço, consagra esta água. E quando nós bebermos, que essa água seja o teu poder, seja um santo remédio para curar o doente, libertar aqueles que se encontram oprimidos por um problema espiritual. Eu oro aqui agora, meu Deus, pelo Erlando, meu pai, da Silva Nascimento, lá de Cacuia, meu pai, no Ceará, que pede oração, meu pai, por causa da ansiedade. Ele pede cura nesse problema psicológico, a depressão, ansiedade, problemas, meu pai, de vômito, meu Deus, e não sabe mais o que fazer. Ele, meu pai, a vida dele tem sido um inferno e ele pede, meu pai, ajuda, pois, meu pai, ele tem enfrentado muitas lutas. Eu oro também, meu Deus, pela Joyce, lá do Rio de Janeiro, que pede, meu Deus, oração pela Luciana Faustino. Meu Deus, pede oração, meu Deus, pela Aline, por toda a família. Que o Senhor venha agir com teu poder para remover todos os problemas espirituais e trazer o livramento. Que o Senhor venha abençoar esta água e alcançar a vida de todos eles que participam conosco nessa hora, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e beba dessa água com fé aí agora. Pois bem, assim como eu creio que o poder de Deus já se manifestou na vida do Erlano e da Joyce e dos seus familiares, eu tenho a certeza que Deus ele alcançou a você que participa conosco aí agora nessa oração. Eu tenho a certeza que nessa hora o milagre já aconteceu. E eu gostaria de lhe convidar para estar conosco aqui na nossa Catedral dos Milagres nesse próximo domingo, que será o último domingo do jejum de Daniel, onde nós estaremos ministrando o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. E eu tenho a certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Tenha coragem. Saia de onde você estiver, venha ter conosco. Nosso endereço aqui em Londres, no norte de Londres, é 232 Seven Sisters Road, N4 3NX. Às 7h30 da manhã nós teremos a primeira reunião, mas principalmente às 10 da manhã, onde toda a igreja se reúne. Eu gostaria de ter a tua presença e dos teus familiares conosco, e ali nós iremos abençoar a sua vida. No mais, que Deus abençoe a todos e que um milagre te alcance aí nessa hora. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010.